Boa noite, galera. Com vocês mais uma vez, Adriano Gomes. Se as eleições presidenciais fossem hoje, Jair Messias Bolsonaro, sem sombra de dúvida, venceria já no primeiro turno. E essa vitória seria uma vitória esmagadora, com uma diferença abissal de votos entre ele e os demais candidatos. E é claro que quando eu afirmo que Bolsonaro venceria já em primeiro turno, eu estou desconsiderando por completo todo e qualquer órgão de pesquisa desses tradicionais que têm sido noticiados pela TV, pela grande mídia no dia a dia. E por quê? Pelo simples fato de que esses órgãos de pesquisa que apuram as intenções de voto no Brasil, eles não são sérios e eles não representam ou demonstram a realidade dos fatos de forma fidedigna. Basta que você, meu querido, usando a sua inteligência, a sua capacidade de observar de forma empírica, veja a discrepância que existe entre a realidade e aquilo que teoricamente é mostrado lá nos números das pesquisas. As pesquisas dizem que Bolsonaro ele cresceu em rejeição. Por exemplo, o Ibope, na sua última pesquisa, foi divulgado pela Rede Globo há 2 semanas atrás, o Bolsonaro estava alcançando 45% de rejeição, já chegando na casa dos 50%. Mas nós sabemos muito bem que Bolsonaro é o presidenciável mais querido do Brasil. Só não pode se apaixonar. Tão grande assim, tá falta. Não é selfie. Você olha pra câmera. Olha ali. Só um segundo. Pera aí, porra. Vou votar em você, hein? Né? Nós não vemos rejeição em relação ao Bolsonaro tão grande. Nós vemos pelo contrário. Sabemos que o lugar onde ele põe os pés, na cidade onde ele chega, ele é recebido por uma grande multidão. Você mesmo, meu amigo, conhece pessoas que votam no Bolsonaro. Eu acredito que do teu círculo de amizade, pelo menos 50% deve declarar voto no Bolsonaro nas suas redes sociais. Eu creio que lá do seu hall de amigos, 60% ou 50% deve declarar a intenção de voto no Bolsonaro. As pesquisas dizem que Bolsonaro não tem o voto feminino, que Bolsonaro tem uma dificuldade de alcançar o voto das mulheres. É melhor já ir se acostumando. Meu nome é Daniele, sou mulher, cristã e apoio Jair Bolsonaro para presidente. Bom dia, gente. Eu sou de Petrolina, Pernambuco e eu vim aqui dar um recado para vocês de que eu e mais grande parcela das mulheres aqui do Nordeste apoiamos o nosso candidato de direita. Diz também as pesquisas que Bolsonaro não tem o voto dos gays. Bolsonaro também não tem o voto dos negros. Além de tudo isso, as pesquisas também dizem que Bolsonaro ele perde no segundo turno, caso ele chegue lá, é claro, para o candidato Haddad, que foi nada mais nada menos o candidato a prefeito nas eleições municipais de São Paulo mais mal votado da história. Diga-se de passagem, nunca houve talvez na história de São Paulo uma eleição que não houvesse um segundo turno. E o Haddad ele conseguiu a proeza de perder para o bosta do João Dória já no primeiro turno, com uma diferença de 16% das intenções de voto para ele, para 56% das intenções de voto do tucano Dória. E ao mesmo tempo, em contrapartida, as pesquisas também mostram que os demais presidenciáveis têm crescido nas intenções de voto, como o Haddad, por exemplo. Entretanto, nós não vemos esse crescimento nas pesquisas se traduzirem em fatos. Aqui todo mundo é Bolsonaro! Todo mundo! Bolsonaro! 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 Não foi avisado que ia falar sobre coisa séria por 5 minutos, e se os senhores querem ouvir o problema,
Eu acabei de responder exatamente essa pergunta. Vocês acham que ele cabe isso? Dá um minuto. Eu ainda tenho 5 minutos. Então, o senhor pode fazer suas considerações finais. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, senhor, pela presença. Viu? Boa sorte. Agradecemos então a participação do pré-candidato Ciro Gomes. Senhoras e senhores. A verdade é que a maioria desses grandes órgãos de pesquisas são antigos e tradicionais e já acompanham o cenário político eleitoral do Brasil há muitos anos. E eles têm, por sua vez, vínculos estreitos com a grande mídia e com o governo e com a politicagem corrupta. E são também parte do sistema e também estão contra o Jair Bolsonaro. Por isso eu, Adriano, não acredito nestas pesquisas. Sobre as pesquisas, as atuais pesquisas, o senhor vai participar dos próximos debates? Eu não acredito em pesquisa. Pesquisa minha é essa que está na rua. Eu duvido que qualquer outro candidato tenha uma recepção igual a essa que eu estou tendo. E vem realmente do coração do povo brasileiro. E por tudo isso que eu acabei de dizer, os órgãos de pesquisa são parte do problema. Estão também contra os conservadores, contra o Bolsonaro. Mas ainda que nós venhamos considerar essas pesquisas fraudulentas, ainda que nós venhamos considerar os números que elas nos mostram, o Bolsonaro mesmo assim ainda vence. Ultimamente tem sido divulgado dados de que o Bolsonaro ele cresceu nas pesquisas, e isso porque já não tem mais como esconder muita coisa. Mas, de qualquer forma, eles sempre vão tentar puxar o tapete do cara. A grande verdade é que quer o sistema aceite ou não, o Bolsonaro será eleito pela maioria do público votante do país. E isso é um fato inevitável. E diante de tudo isso, a grande questão é, já que a vitória do Bolsonaro, se depender do povo, ela é inevitável, como o sistema pode parar o Bolsonaro? Como que o sistema pode evitar que o Bolsonaro chegue ao maior cargo do executivo, que o Bolsonaro ele chegue ao poder, que Bolsonaro possa subir a rampa do Planalto? E foi justamente pensando nas artimanhas que o sistema pode usar contra o Bolsonaro, foi que eu resolvi gravar esse vídeo. E eu arrolei aqui nesse vídeo 3 formas básicas de impedir que Bolsonaro seja presidente ou até mesmo impedir que Bolsonaro possa presidir. E aqui vai para vocês, amiguinhos, 3 formas que o sistema pode usar para parar o Jair Bolsonaro. A primeira forma seria prejudicá-lo na via jurídica. A segunda possibilidade seria nas próprias eleições, por meio de fraude no sistema de votação. A terceira forma de parar o Bolsonaro, que é claro, representaria para o sistema o extremo do desespero, é justamente mandando matar o Bolsonaro. Sendo que dentro de uma escala de desespero e de gravidade, a última medida, que foi a que eu disse, de matar o Bolsonaro, ela deveria ser a última, claro. Mas no Brasil, por incrível que pareça, ela dentro desse momento foi usada em primeiro lugar, para você ver o tamanho do desespero do sistema. E as tentativas de prejudicar Bolsonaro na via jurídica já são um pouco antigas. No caderno de tese do PT de 2013, na seção 1.5.4, diz: a cassação do deputado Jair Bolsonaro só terá efeito se for embaixo de grande pressão popular. E em 2016, o presidente seccional da OAB do RJ, o advogado Felipe Souza Cruz, pediu a cassação do deputado Jair Messias Bolsonaro por conta da sua homenagem ao Carlos Brilhante Ustras durante a sua votação por ocasião do impeachment. Sem falar também que toda a esquerda brasileira se mobilizou em 2016 através de um abaixo-assinado pedindo também a cassação do deputado. Bolsonaro também já foi réu em outro processo por uma suposta incitação ao estupro, quando discutiu com Maria do Rosário afirmar que a mesma não merecia ser estuprada. E também foi denunciado pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, por supostamente ter ofendido aos quilombolas. As urnas eletrônicas usadas no Brasil foram desenvolvidas por uma empresa venezuelana chamada Smartmatic. Interessante é que países desenvolvidos e de primeiro mundo não usam as urnas eletrônicas que são adotadas pelo sistema eleitoral brasileiro.
alegando que há uma grande possibilidade de haver fraudes nessas urnas. Lembrando que, segundo os especialistas, qualquer meio digital pode ser fraudado. Se qualquer dispositivo digital, assim como um caixa eletrônico, uma maquineta de passar cartão no débito e crédito, emitem para nós uma notinha fiscal, né, que serve como comprovante de que de fato nós realizamos aquela transação. E isso não acontece nas máquinas digitais de votação que é adotada no Brasil. Ela não emite nenhum comprovante que possa provar que de fato você esteve ali e deu aquele voto. Para tentar amenizar essa situação ou mesmo impedir a fraude, o projeto de lei do deputado federal Jair Bolsonaro foi aprovado na Câmara dos Deputados e também no Senado, porém foi derrubado pelo STF. É o projeto de lei do voto impresso. Interessante, as pessoas dizem que Bolsonaro ele não tem nenhum projeto que foi importante para o Brasil. As pessoas costumam dizer que o Bolsonaro não contribuiu muito porque ele não conseguiu aprovar nenhum projeto interessante que fosse importante para o Brasil. Porém, eu diria que o fato de ter aprovado o voto impresso já foi um grande salto na democracia. Entretanto, sem o voto impresso, sem ter como provar de fato em quem votamos, nós ficamos aí nas mãos, né, desse sistema, dessas urnas que podem ser fraudadas e dos grupos que podem fazer a apuração secreta dos votos. E essa daí é a segunda forma de tentar derrubar o Bolsonaro que o sistema pode usar contra ele. Crimes políticos com o intuito de impedir que uma chapa vitoriosa chegue ao poder são coisas comuns na história da humanidade. Os crimes também podem acontecer depois que aquela pessoa vitoriosa assuma o poder. O 35º presidente dos Estados Unidos era baleado ao lado da esposa. A morte de JFK pegou o mundo de surpresa. E por que não dizer que esse também é um método do qual pode lançar mão os opositores do Jair Bolsonaro? Daqueles que estão contra os ideais que ele defende, os ideais de direita, os ideais conservadores e liberais que ele quer trazer e implantar no Brasil. E esperar de uma esquerda que defende ditaduras, que defende regimes genocidas, que defendem, por exemplo, Stalin, Mao Tse-tung, ou Lenin, que são homens que são protagonistas de verdadeiros morticínios em torno da história humana. Por que não acreditar que pode também ser feito isso por uma esquerda desesperada que está perdendo o poder e que vê que os seus dias de glória ou de infâmia estão chegando ao fim? E eles que apoiam ditaduras como essa que temos na Venezuela, desse bolivariano que é o Nicolás Maduro, justamente eles que apoiavam o falecido Fidel Castro, que agora está queimando sentado no colo do capeta. O que nós podemos esperar de partidos por cujas lideranças um dia pegaram em armas para poder implantar uma ditadura aqui no Brasil? O que nós vamos dizer de pessoas que praticavam justiçamento entre os seus próprios companheiros de grupo que decidiam do comunismo ou que não queriam mais fazer parte daquela revolução? O que nós podemos esperar, né, meu amigo, da mentalidade revolucionária? Essas são as 3 formas que eu acredito que o sistema pode usar para poder parar o Jair Bolsonaro. Possamos confiar em Deus, orar pelo deputado e crer que daqui em diante nós podemos ter uma guinada do nosso país para dias melhores. É isso aí, galera. Um abraço e tchau, tchau.